Parece que os negros não têm passado, presente e futuro no Brasil. Parece que a sua história começou com a escravidão, sendo antes e depois dela propositalmente desconhecidos. Quem afirma é o antropólogo Munanga, professor do Centro de Estudos Africanos da Faculdade de Filosofia da USP. Não à toa, o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, é baseado na história envolta em mistérios e lendas de Zumbi dos Palmares, escravo que liderou um quilombo em Alagoas no século XVII. Considerando o maior herói do movimento negro brasileiro, Zumbi teria sido assassinado em 20 de novembro de 1665. A data, porém, só foi descoberta em 1970 e só foi em 2003 incluída no calendário escolar. Milton Santos nasceu em 3 de maio de 1926, em Brotas de Macaúbas, na Bahia. Filho de 2 professores primários, ele tornou-se um dos geógrafos negros mais conhecidos no mundo. Sua formação, no entanto, não era em geografia, e sim em direito, pela Universidade Federal da Bahia. Santos foi o precursor da pesquisa geográfica na Bahia na década de 1990. Tornou-se o único pesquisador brasileiro a ganhar o prêmio Walter Lute, considerado o Nobel da Geografia. No mesmo período, ganhou um prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira, pelo livro A Natureza do Espaço. Após o golpe militar de 1964, o baiano foi perseguido e preso pelo regime por ter sido representante da Casa Civil na Bahia durante o curto governo de Jânio Quadros. Apelidado de cidadão do mundo, Milton Santos recebeu 20 títulos de doutor honoris causa de universidades da América Latina e da Europa. Publicou mais de 40 livros e mais de 300 artigos científicos. Morreu em 24 de junho de 2001. Teodoro Sampaio. Quem passa pela movimentada rua Teodoro Sampaio, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, geralmente não sabe a importância do homem que dá nome à via. Filho de uma escrava e de um padre, Teodoro Sampaio, nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, em 1855. Seu pai, o Manuel Sampaio, o levou para o Rio de Janeiro, criança, e o matriculou no regime de internato no Colégio São Salvador. Em 1877, ele se formou engenheiro. Por anos, ele trabalhou como professor de matemática e desenhista no Museu Nacional para poupar dinheiro e comprar a alforria de sua mãe e irmãos. Ele ajudou a fundar o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em 1894, e a Escola Politécnica da USP, em 1930. Morreu no Rio de Janeiro, em 1937. Neto de uma escrava aforreada, filho de Antônio Pereira Rebouças, um advogado autodidata que se tornou conselheiro de Dom Pedro II, André Rebouças nasceu em 1838 em Cachoeiras, Bahia, em uma família de classe média negra em ascensão no Segundo Reino. Por causa da posição atípica de sua família, para a época, André e seus 6 irmãos receberam uma boa educação. O menino e um dos seus irmãos, Antônio Rebouças, se tornaram importantes engenheiros abolicionistas, considerado até hoje uma realização arrojada. Como abolicionista, ele criou, junto de Machado de Assis, contra a escravidão. Após o fim da escravidão, no entanto, a monarquia também chegou ao fim. Com a proclamação da República em 1889, a família de Dom Pedro II e as pessoas ligadas a ele, como a família de Rebouças, tiveram que partir para o auxílio. André nunca mais retornou ao Brasil. Em 9 de maio de 1898, deprimido com o exílio, o engenheiro se jogou de um penhasco perto de onde vivia, em Funchal, na Ilha da Madeira. Algumas capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba, têm avenidas e túneis chamados de Rebouças, em homenagem ao engenheiro negro. Lima Barreto.
Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro, neto de escravos e filho de professores. Em 1897, menos de 10 anos após o fim da escravidão, ele foi aceito na importante Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, o único negro da sala. No entanto, ele abandonou a universidade em 1902 para cuidar do pai, que sofria de uma doença mental. Lima Barreto tornou-se funcionário público para sustentar a família e, nas horas vagas, escrevia reportagens para o jornal carioca Correio do Amanhã, denunciando o racismo e a desigualdade social no Rio de Janeiro. Um dos principais romances brasileiros, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, foi o segundo romance publicado por Barreto. Ele morreu em 1922, aos 41 anos, considerado louco. Deixou uma obra de 17 volumes e nunca recebeu nada para escrever nenhum deles. Seu reconhecimento como escritor veio somente após a morte. Em 2017, foi o homenageado da Feira Literária de Paraty, um dos maiores eventos da literatura brasileira. Machado de Assis, filho de um mulato, pintor de paredes e de um imigrante português que trabalhava como lavadeira, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. A escravidão foi abolida somente 49 anos depois do seu nascimento. Por causa do preconceito racial, ele teve acesso limitado aos estudos e se tornou autodidata. No seu primeiro trabalho em uma padaria, aprendeu com a patroa a ler e traduzir em francês. Aos 17 anos, se tornou tipógrafo na empresa nacional. Machado de Assis só se tornou um escritor conhecido a partir de 1872, com a publicação do romance Ressurreição. Ele foi eleito o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, é considerado sua maior obra e uma das mais importantes na língua portuguesa. O romancista morreu em 29 de setembro de 1908. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, em Sacramento, Minas Gerais. De família pobre, ela cursou somente os primeiros anos do primário e se mudou para São Paulo em 1937, onde trabalhou como doméstica. Nesse período, ela mantinha consigo inúmeros diários, onde relatava seu dia a dia, como moradora da favela do Canindé. Em 1958, ao fazer uma reportagem no Canindé, o jornalista Audálio Dantas conheceu Carolina e leu seus 35 diários. 2 anos depois, ele publicou um dos diários com o título de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A obra vendeu mais de 100 mil exemplares em 40 países e foi traduzida em 13 línguas. Em 1961, Carolina de Jesus lançou Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, e no ano seguinte publicou Pedaços da Fome, seu único romance. Depois do desentendimento com editores, em 1969, a escritora saiu de São Paulo e mudou-se para um sítio. Morreu em 1977, aos 62 anos, de volta à pobreza. Abadias do Nascimento. Neto de escravos, Abadias do Nascimento nasceu em uma família em 1914, na cidade de Franca, em São Paulo. Ele começou a trabalhar aos 9 anos e, para conseguir se mudar para São Paulo, se alistou no Exército. Nascimento teve que abandonar a instituição. No entanto, ao entrar para o movimento da Frente Negra Brasileira, que realizava protestos em locais públicos contra o racismo. Em 13 de outubro de 1944, ele criou o Teatro Experimental do Negro, junto com outros artistas brasileiros. Escritores da época, como Nelson Rodrigues, escreveram peças teatrais especialmente para o grupo, que também se dedicou a alfabetizar ex-escravos e transformá-los em atores. Durante a ditadura militar, Nascimento foi preso e enviado ao exílio. Ele retornou ao Brasil somente em 1981. Além de ator, teatrólogo e ativista, Abadias Nascimento foi deputado federal pelo Rio de Janeiro logo após o final do regime militar. Na década de 1990, foi eleito senador, sempre com a plataforma de luta contra o racismo. Ele faleceu em 24 de maio de 2011, aos 97 anos. Zumbi dos Palmares. No século XVII, Zumbi foi capturado por bandeirantes, ainda bebê, e entregue ao padre Antônio Melo, em Porto Calvo, região do Rio São Francisco. Sabe-se que ele foi batizado pelo padre com o nome de Francisco, mas a data exata do seu nascimento não é conhecida. Com 15 anos, Zumbi conseguiu fugir para o Quilombo dos Palmares, atual região de Alagoas. No Quilombo,
uma das comunidades livres fundadas por escravos que conseguiram fugir dos seus senhores. O adolescente adotou o nome de Zumbi, que significa espectro, fantasma ou Deus, no idioma quimbundo. O Quilombo dos Palmares foi o maior das Américas, abrigando cerca de 20 mil habitantes em 11 povoados. Zumbi liderou a luta contra a escravidão e reuniu não apenas muitos negros que fugiam das senzalas, mas também indígenas e brancos insatisfeitos com o regime escravista, disse Kembengele Munanga, à BBC Brasil. Zumbi foi o último líder do Quilombo dos Palmares e chefiou a luta de resistência contra os portugueses, que durou 14 anos e terminou com a sua morte em 1695. Mesmo carente de armas, o Quilombo dos Palmares tinha uma eficiente organização militar à comunidade, resistiu a 15 expedições oficiais da coroa. Na 16ª expedição, depois de 22 dias de luta, Zumbi foi capturado, morto e esquartejado por bandeirantes. Sua cabeça foi enviada para o Recife, onde ficou exposta em praça pública.